que é a aposentadoria. Olá pessoal, eu sou a Laura Naime, editora de economia aqui do G1, e eu estou aqui com a advogada Adriane Bramante, que é especialista em previdência e é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. A gente está aqui hoje para falar de um tema que interessa muita gente, que é o tema do momento do dia, que é a aposentadoria. Então, antes de mais nada, se você está aqui com a gente, manda sua dúvida pelos comentários. Bom, hoje o governo apresentou a nova proposta da reforma da Previdência. Foi enviada para o Congresso nesta quarta-feira e ela prevê 3 regras de transição para ter direito à aposentadoria do INSS. Uma transição até a gente chegar a essa regra final. Então, o que é esse projeto? A primeira mudança, que é a mais importante para o trabalhador, é que vai ter uma idade mínima de aposentadoria. Nessa regra geral, as mulheres vão ter que ter no mínimo 62 anos e os homens 65. Tem exceções, como trabalhadores rurais, professores e policiais, que vão ter uma idade mínima menor. Vai ter uma regra de transição também. Essa idade mínima não começa a valer assim que aprovar a reforma, não. Vai ter uma transição, vai ter um tempinho até ali. Vão ser 4 regras de diferença de transição. Uma, que é para quem já está há 2 anos aí de completar o tempo mínimo de contribuição pela regra atual, que vai exigir uma espécie de pedágio do trabalhador, que vai ter que trabalhar aí 50% do tempo que falta para se aposentar. Tem uma segunda, que vai funcionar nos moldes daquela atual regra 8696, que soma a idade do trabalhador com o tempo de contribuição. E ela vai subindo 1 ponto por ano, vai ficando a cada ano vai ficando um pouquinho. A terceira, em que essa idade mínima vai aumentando. Começa com 56 anos para as mulheres e 61 para os homens, é isso? 61 para os homens. E 61 para os homens e vai subindo gradativamente até chegar nos 62 para mulheres e nos 65 para os homens. E tem uma 4ª regra de transição que essa só vale para os servidores públicos. Ela também funciona nesse molde do sistema 8696, começando com 61 anos para os homens e 56 para as mulheres, e a pontuação ela vai subindo até chegar em 100 para mulheres e 105 para os homens. Outra questão legal de abordar sobre essa proposta é dos servidores públicos, que eles vão ter a mesma idade mínima dos trabalhadores do setor privado no final desse processo, quando acabar esse período de transição toda. E o cálculo do benefício também vai ser feito da mesma forma para todo mundo. Na verdade, o que eles querem é fazer uma conversão, a convergência dos sistemas, né? A mesma regra do regime geral para o regime próprio. Isso, porque hoje o servidor público, ele se aposenta com uma idade mínima e tempo, e o regime geral não tem idade mínima e só tempo de contribuição. Isso. E essa conta mudou também, né, Adriane? Pela proposta, vai ser possível ganhar acima da aposentadoria integral. Na verdade, eles criam uma fórmula de cálculo que começa com 60%, mais 2% a cada ano que ultrapasse os 20%, isso para o regime geral. Então, a pessoa que tem, por exemplo, 30 anos de tempo de contribuição, ela vai se aposentar com 80%, porque os 60% é uma alíquota fixa e os 10 anos a mais dos 20 representam 20% dos 60, né? Então, ela vai ter 80%. E se ela tiver 42 anos de tempo de contribuição, 44 anos, a regra é a mesma. Então, a cada ano, ela aumenta 2% na sua regra. Então, não tem um limite de 100%. Dá para se aposentar a partir de ganhando 60%, né? Isso. Quem tem menos de 20 anos, o mínimo de tempo na transição, hoje são 15 anos para o regime geral, está sendo estendido para 20 anos, vai ter uma regra de transição para isso. E quando a pessoa tiver até 20 anos de contribuição, ela vai ter direito a 60% da média. E os 2% que são acrescentados no cálculo serão acrescentados após os 20 anos de tempo de contribuição. Então vai ter que trabalhar bastante. Bastante. Então vamos lá, vamos para a parte mais importante, que é a participação do nosso público aqui. A primeira pergunta é da Ana Colares. Ela diz o seguinte: meu esposo e eu estamos aposentados. Ele tem 66 e eu tenho 62. Vou falar devagarzinho porque eu sei que você precisa anotar. Existe direito adquirido? A gente se enquadra nessa situação? E mais uma pergunta: se essa reforma for aprovada e um de nós ficar viúvos, a gente recebe a pensão integral do outro? Ótima pergunta, Ana. Já começou falando, bem importante são bem importantes as suas colocações.
Se vocês já estão aposentados, vocês não têm que ter preocupação, não vai mexer na questão das aposentadorias de vocês. O direito será preservado, vocês têm direito adquirido. Nós chamamos isso no direito de ato jurídico perfeito, então estão aposentados e não vai mexer em relação ao direito que vocês já implementaram. Isso também serve, Laura, para aqueles que ainda não fizeram o requerimento da aposentadoria, mas já completaram os requisitos. Podem ficar tranquilos que nada muda em relação a quem já completou os requisitos. Como a Ana, ela está já aposentada e o marido dela também, com relação ao benefício que recebem, não há problema algum. Com relação à acumulação, então essa realmente acaba tendo um impacto no caso de óbito de um de vocês, porque não será permitida a acumulação de 100% dos dois benefícios. Você tem a sua aposentadoria e o seu marido tem a aposentadoria dele. No caso de óbito, vai poder acumular no seguinte sentido: você vai pegar 100% do benefício maior, do mais vantajoso, e do outro vai pegar um percentual que varia de 20% a 80%, dependendo do valor do benefício que for menos vantajoso nesse caso. Então, há sim a possibilidade de acumular, mas ela é uma acumulação limitada, ela não será acumulada 100%. Legal. O Sonivaldo Cardoso mandou uma pergunta aqui pra gente. Ele disse que gostaria de saber o que muda para quem está faltando um mês para completar 35 de contribuição e 61 de idade agora em março. Ô, Sonivaldo, fica tranquilo. O senhor não será prejudicado por nada. Por quê? A proposta é uma proposta, ela foi apresentada hoje, mas ela tem toda uma sequência, um caminho legislativo para seguir. Então, como falta um mês para o senhor completar, inclusive os 96 pontos, vai se aposentar de forma integral, não será prejudicado, porque não dará tempo de ser aprovada essa proposta no prazo de um mês. Existe todo um caminho bastante tortuoso ainda até que se chegar à aprovação efetiva. Talvez isso ocorra no segundo semestre de 2019, ainda não sabemos, mas como é daqui a um mês que o senhor completa os requisitos, não será prejudicado, pode ficar tranquilo. É importante deixar isso bem claro, né? Que isso é só uma proposta, por enquanto, nada muda durante bastante tempo. Nada muda amanhã. Essa tramitação vai ser bastante longa, dentro do Congresso ela tem que passar por 2 votações na Câmara, 2 no Senado, ela pode sofrer bastante alteração ainda, né? Ela tem várias, podem ser protocoladas várias emendas, né? Contra a reforma, enfim, da própria proposta. Ela vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e, como é uma emenda constitucional, ela precisa ser aprovada por 2 turnos em cada casa do Congresso. Então, 2 turnos na Câmara dos Deputados, 2 turnos no Senado e por 3/5 do total de deputados e de senadores. Não é uma proposta fácil de ser aprovada. A proposta anterior, que é a PEC 287 de 2016, que é a proposta do ex-presidente Michel Temer, ela demorou 1 ano e meio para ficar madura, para ir à votação. Então, há um caminho ainda a ser seguido. Legal. O Francisco Holanda, ele pergunta se a aposentadoria proporcional acaba com a reforma ou ainda se aplica o fator previdenciário. Francisco, na verdade, o que eles criaram nessa proposta? 3 regras de transição. O fator previdenciário não seria aplicado nem na regra de transição 1, que é aquela com pontos, em que eu preciso ter 96 pontos o homem e 86 a mulher, mais 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Nem se aplica a aposentadoria, a regra de transição 2, que seria a idade mínima de 56 para a mulher e 61 anos para o homem, 30 anos de contribuição à mulher e 35 para o homem. Então, essas 2 regras vão se aplicar outra fórmula de cálculo, que é aquela que a gente falou no início, 60% mais 2% a cada ano, que ultrapasse os 20 anos de contribuição. O fator só ficaria no caso da 3ª regra de transição para aqueles que estão há 2 anos da aposentadoria, de completar os requisitos e ainda quiserem se aposentar por esta regra atualmente vigente.
a proposta traz a possibilidade de, dentro dos 2 anos que ainda faltam, aposentar-se desde que pague 50% de pedágio do tempo que faltar para a aposentadoria e sobre esse cálculo será aplicado o fator previdenciário. Então, por exemplo, o senhor está com 33 anos de tempo de contribuição, faltam 2 anos para completar os 35. Não terá que ter idade mínima, vai conseguir se aposentar completando os 35 e mais 50% dos 2 anos que faltam. Se o senhor tem 33, faltam 2 anos, sobre os 2 anos, 50%, ou seja, 1 ano a mais de tempo. O senhor teria que trabalhar, então, 35 mais 1 ano, ter 36, e neste cálculo terá o fator previdenciário. Legal. É interessante dizer também que essas 3 regras de transição vai se aplicar a que for mais, a que for melhor para o trabalhador que vai se aposentar, né? A que se adequar ao caso dele, ao caso concreto. Na verdade, assim, existem 3 regras e como você bem disse no começo, eu tenho ainda uma 4ª regra que será apresentada por uma lei complementar. Nós temos a regra dos pontos, a regra da idade e a regra daquele que está há 2 anos da aposentadoria. Então, são 3 regras de transição e ainda teremos uma 4ª regra, porque a proposta remete a uma lei complementar que criará outros requisitos ou novos requisitos ou diferentes requisitos para a aposentadoria. Tá certo. A Regina Faria, ela pergunta, as pessoas que já têm os requisitos para aposentadoria na regra atual, mas estão trabalhando e são pensionistas, caso se aposentem após a reforma, poderão continuar acumulando os proventos de aposentadoria e pensão pelas regras atuais? Não, vai sair na mesma regra da acumulação, não vai poder acumular, ela vai ter que optar ou pela pensão que ela recebe, se for mais vantajosa do que a aposentadoria dela. Então, ela vai poder abrir mão da pensão em prol da aposentadoria, se a aposentadoria for melhor do que a pensão. Isso, ela vai ter que fazer uma opção em razão dela já receber essa pensão por morte. Tá. O Newton Santos diz o seguinte: sou servidor público federal. Ingressei no serviço público em 1995 e há 10 anos contribuo também para o regime geral. Poderia acumular a aposentadoria do setor público mais a do regime geral? Por enquanto, sim. Desde que o cargo seja acumulável pela Constituição Federal, não tem problema nenhum de acumular por enquanto. O que não vai poder acumular são 2 aposentadorias do mesmo regime, 2 aposentadorias de regimes, 2 pensões por morte de regimes distintos, pensões com aposentadorias. Então, penso que a aposentadoria do regime geral e do próprio, havendo a possibilidade de acumulação, não tem problema. Nas novas regras, nada que impeça essa acumulação, né? Tá. O Marcos Campos faz uma pergunta aqui sobre o benefício de prestação continuada. Ele pergunta se quem já recebe o BPC como idoso, a regra vai mudar ou se muda só para os novos. Não, não muda, Marcos. Fica tranquilo. O BPC é um benefício assistencial, chama benefício de prestação continuada, e ele é pago para aquele que tem situação de miserabilidade, cuja renda per capita familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. As novas regras pretendem colocar um valor de R$ 400 a partir dos 60 anos para quem tem essa situação de miserabilidade e aos 70 anos o valor de um salário mínimo. Quem já recebe o benefício não será prejudicado, mas este benefício está em constante revisão. Ou seja, se mudar a situação socioeconômica, se mudar a situação de miserabilidade dessa pessoa, pode ser que ele sofra, sim, a cessação deste benefício e, no caso dele se encaixar futuramente num novo benefício, ele será submetido às regras novas. Mas aí essa possível perda hoje não estaria relacionada com a reforma da Previdência, estaria relacionada com as regras atuais mesmo, com as regras atuais de não ter mais condições em relação ao benefício atual. Tá certo. A gente está recebendo várias perguntas aqui sobre categorias que têm regras diferentes por fator de periculosidade. A Catarina Nico, por exemplo, ela quer saber como ficarão os trabalhadores expostos a agentes nocivos. E o Josias Souza pergunta sobre a aposentadoria especial para quem trabalha com eletricidade. Olha, eu sou especialista nessa área da aposentadoria especial e ela muda bastante. Cria uma idade mínima, que ela na verdade, cria várias transições. Ela cria uma transição
uma regra de transição com pontos, igual a regra do regime, igual a regra da aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente tem 3 regras, né? Ela cria uma regra de transição para aposentadoria especial com pontos, uma regra de transição com idade mínima, que começa nos 55 anos aos 15 anos de contribuição, que é o mineiro permanentemente no subsolo. Depois ela vai para 58 anos para quem aposenta com 20 anos e vai para 60 anos quem se aposenta com 25. E tem uma outra regra de transição que é aos 55 anos de idade. Então, existem várias regras nesse sentido. Quem tem exposição à periculosidade, a regra, esta PEC, ela é bem expressa no sentido de vedar o enquadramento pela periculosidade, ou seja, não teria mais direito à aposentadoria especial os trabalhadores que estão expostos à periculosidade, tais como eletricidade, vigilância, né, porte de arma de fogo. Mineração tem que ver também? A mineração ela está envolvida nos agentes nocivos. A periculosidade ela está envolvida na questão do perigo iminente, né, do risco de morte. As pessoas expostas, por exemplo, a agentes biológicos em hospitais, a ruído, a benzeno, hidrocarbonetos e mesmo agentes como calor, como radiação ionizante, esses segurados com agentes físicos, químicos e biológicos, a regra ela traz as transições, assim, vedando ou dificultando o acesso a essa aposentadoria. E tem uma outra regra também da aposentadoria especial, que é a conversão de tempo. Por exemplo, hoje eu aposento com 25 anos de tempo especial se eu estou exposto a um barulho excessivo acima de 90 decibéis. Vamos imaginar que eu não tenho 25 anos de tempo especial, eu tenho 10. Esses 10 anos, eles sofrem uma conversão de tempo para eu equiparar o tempo de 10 anos especial com o tempo comum, que não tem exposição a agente nocivo. A PEC, ela veda a conversão de tempo a partir da publicação da emenda. Então, eu não teria essa possibilidade. Ou eu tenho o tempo, né, sem conversão, ou então não terá direito a essa aposentadoria especial. Tá certo. O Rafael Guerra faz uma pergunta aqui, que muita gente tem interesse, que é com relação à aposentadoria de deputados, senadores, magistrados, promotores. Houve alguma alteração? Dos mandatos eletivos, sim. Na verdade, eles trazem, extingue o regime de previdência dos parlamentares, traz uma regra de tempo de contribuição igual à do regime geral, 62 anos para a mulher e 65 para o homem, e cria também uma transição de 30% do tempo que faltar para a aposentadoria na data da publicação da mudança. Então, traz também o tempo de contribuição de 30 a 35 anos, a mesma coisa do regime geral. E aos novos mandatos, os novos eleitos, eles já serão submetidos à regra nova do regime geral. Eles entram na mesma regra de todos nós. Né? Acho que isso agrada muita gente. É verdade. A gente está recebendo muitas mensagens de leitores que estão perguntando quando é que eles se aposentam, né? Pedindo para a gente, informando a idade, informando o tempo de contribuição, pedindo para a gente dar uma indicação para eles como é que eles se aposentam. Para a gente não ficar fazendo a conta de um por um, eu queria que você tentasse explicar um pouquinho para a gente como é que vai funcionar essa conta para que cada um possa tentar chegar aí no seu número final. Eu até trouxe uma colinha, gente, porque é muita mudança e são muitas regras. Na verdade, olha só, a regra de transição, número 1, é a regra dos pontos, ok? Então, você tem que ter 30 anos de tempo de contribuição se mulher, 35 se homem, e ter 86 pontos a mulher e 90 ou 96 pontos o homem. Então, vamos imaginar que você está há 4 anos da aposentadoria. Vamos imaginar que seja um homem que esteja aí com 31 anos de tempo de contribuição, tá? Ele vai ter que ter 30... A gente está mostrando só uma coisa, a gente está mostrando aqui na tela. Perfeito, isso aí. Dessa explicação aí, se você puder ajudar a gente a passar por isso. Não, perfeito. Então, por exemplo, eu tenho um homem com 31 anos de tempo e 55 anos de idade. Então, ele vai ter que ter ele teria que ter começado com 96 pontos, faltam 4 anos. Daqui a 4 anos, nós estaremos em 2022.
em 2022, está vendo aqui? Vou levantar. Aqui em 2022, ele tem que ter 99 pontos, né? Então, ele tem 55, ele tem que ter 35, 99 pontos, ele vai ter que ter 64 anos de idade para ter os pontos. Então, ele acaba caindo na regra, quase que na regra permanente dos 65, tendo 20 anos de tempo de contribuição. Então, essa regra ela vai de 86 pontos para a mulher, essa é uma regra de transição, que começa com 86 pontos em 2019 e vai até 2033, quando a mulher atingiria 100 pontos. Então, ela tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição e tem para alcançar os 62 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição pelo menos. E o homem tem que ter 105. Então, a regra de transição do homem, ela acaba em 2028 e a da mulher acaba em 2033. E acabando essa regra de transição, cai entra naquela na regra idade permanente mínima de 62 anos. 65. Isso. E a regra permanente, ela exige 62 anos a mulher, 65 o homem e 20 de contribuição. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu tenho ainda, porque ainda não acabou, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. O que a PEC faz? Ela funde os dois benefícios em um só. Como eu deixo de ter aposentadoria por tempo de contribuição, eu crio uma regra de transição para que as pessoas que estão nesse meio do caminho possam ainda se aposentar por tempo de contribuição. E aqueles que não se encaixarem nessas regras de transição, nem na 1, nem na 2, nem na 3 e nem na 4, que vai ser apresentada, ele vai cair na regra permanente. Então, por exemplo, pessoas novas de idade, pessoas com 40, 42 anos de idade, não vai conseguir se aposentar pela regra de transição. Se essa regra de transição, se essa regra de transição dura aí no máximo de 12 anos, para quem falta mais de 12 anos para se aposentar, já, regra permanente. Já vai entrar na regra permanente. Isso, é isso aí. Exatamente então, isso. Uma mulher com menos de 50 anos já está entrando nessa regra. Ela já vai se aposentar com 62 anos. Sendo aprovada essa reforma do jeito que ela está. Do jeito que está, ela com este texto. Né? É importante que se diga que esse não é um texto final, é um texto, pelo contrário, inicial, e que pode sofrer alterações no decorrer da sua discussão no Congresso Nacional. Então, a própria PEC 287, estou dando um exemplo porque todo mundo passou por isso, né? Sim, sim. O texto inicial que foi apresentado em 2016, ele é muito diferente do texto final da emenda aglutinativa em maio de 2018. Nós tivemos várias alterações, várias negociações ao longo desse tempo até que a proposta ficasse redonda para ir à votação. Então, pode acontecer, então, que esse texto sofra a mesma modificação, né, conforme vai sendo ajustado. De qualquer jeito, é sempre importante para quem trabalha e pretende um dia se aposentar, acompanhar esse processo e como vão sendo negociadas as coisas. Vamos falar da próxima regra de transição? Eu acho que a gente tem é da idade mínima, e a regra de transição número 2. A da idade mínima. Bom, vamos falando enquanto a gente tenta achar essa arte aqui. A regra de transição 2, ela é muito parecida com essa regra de transição, só que em vez de falar em pontos, ela traz idade mínima. É um critério objetivo, ou você tem a idade, ou você tem os pontos. Não tem como você fugir dessa regra. Então, quem não se encaixar nesta regra, vai se aposentar pela regra permanente. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um segurado, essa aqui. Essa aí, isso. Essa é a segunda regra de transição, em que eu tenho que ter 56 anos de idade e 61. Na verdade, assim, começa com esta idade em 2019. Então, a pessoa que não completou os requisitos em 2019, não tem 30 anos, não tem 35, não tem 56 anos, não tem 61, não se encaixa nessa regra. Por exemplo, falta um ano para se aposentar. Eu tenho 30, uma mulher tem 29 anos de tempo de contribuição, falta um ano, deve estar desesperada com essa questão da reforma. Ela pode optar pela regra de transição 3, que é aquela que atinge quem tem menos de 2 anos de
faltando para completar, ou ela pode se adaptar a essa regra desde que ela tenha os requisitos da idade e do tempo no ano correspondente. Veja, se eu completar os requisitos em 2021, por exemplo, a minha idade não será 56, será 57. A idade necessária para isso, né? A cada ano vai aumentando meio ponto para que eu tenha 6 meses, na verdade 56 anos e meio, então tem que ter 6 meses a mais até alcançar a idade da regra geral. Então aqui eu tenho uma transição, a regra geral aos 62 anos para a mulher será em 2031 e para o homem em 2027. Até aqui você percebe que eu tenho uma transição para o homem nessa regra muito menor do que 12 anos. São 8, né? Porque nós estamos em 2019, eu tenho uma regra de transição para o homem de 8 anos e não de 12. Então, para cá, eu até tenho uma regra mais extensa, porque a mulher começa mais cedo para chegar até os 62. Essa distância começa bem maior, né? Exatamente. Agora, para o homem, eu tenho uma idade inicial de 61. Então, aquelas pessoas que estão com menos idade e provavelmente não conseguirão atingir o requisito antes dos 65 anos, porque o 61 é só para o ano de 2019. Tá. Legal. E a terceira regra de transição é aquela que você já tinha mencionado para a gente, que é de pagar esse pedágiozinho. O pedágio de 50%, isso aqui mesmo, isso. Perfeito. Então, eu tenho 30 anos de tempo de contribuição, que é a exigência da lei atual. O tempo faltante para completar, 50% de pedágio sobre o tempo que faltar. Na verdade, aqui eu só tenho uma opção até 2 anos. Então, o máximo que eu tenho de pedágio é 1 ano. Esse não exige idade mínima, é só por tempo não exige de idade mínima, mas ele vai pegar somente aquele que está há 2 anos da aposentadoria. É só para a gente não prejudicar quem já está muito perto de quem está na iminência de aposentar, ele vai conseguir se aposentar. Regras, né? Mas ele vai se aposentar com um valor bem menor do que aquele que ele se aposentaria, porque aqui eu tenho a continuidade, a aplicação do fator previdenciário. Mas esse fator já é aplicado? Ele já é aplicado quando a pessoa não tem os pontos. Então, por exemplo, hoje, se eu tiver 96 pontos, o homem, ele não tem aplicação do fator, ele pega 100%. A mulher, se ela tiver 86 pontos, ela também não tem aplicação do fator previdenciário. Então, nessa regra, ele não está dizendo para mim, eu vejo como uma lacuna aqui, ela não está dizendo para mim se ele tiver os pontos e não tiver aquela idade dos 56 ou dos 61, aplicará o fator previdenciário. Então, por exemplo, a pessoa estiver com 55 anos de idade, não tem os pontos, não tem a idade mínima, no caso do homem, mas ela está há 2 anos da aposentadoria. Vai ter o direito a se aposentar, mas a média vai aplicar o fator previdenciário. Tá legal. Vamos voltar então aqui para as perguntas das pessoas aqui. O José Raposo está perguntando, ele diz o seguinte: na proposta vai ser extinta a multa de 40% do FGTS do trabalhador aposentado. E ele também não vai, a empresa também não vai mais recolher o fundo de garantia. Isso. A minha pergunta é, já que estou aposentada e trabalhando, continuarei a contribuir para a Previdência sobre a minha remuneração? Por enquanto, não tem nada dizendo que não será obrigatória a contribuição. Hoje é obrigatório, não vi na PEC nada dizendo que o aposentado não será obrigado a continuar contribuindo. O aposentado hoje, ele não terá aprovada a reforma do texto, do jeito que está aqui. Essa questão do fundo de garantia, ele não terá mais o depósito pelo empregador, só que isso não saía do salário dele, né? Ele não vai ter mais a possibilidade de receber o fundo de garantia ao final do contrato de trabalho, no caso aí de uma demissão ou de um acordo, enfim. E o empregador não terá que pagar o FGTS. Então, na verdade, você desonera o empregador, que não terá mais essa despesa, esse custo com esse aposentado. Você estimula a contratação de pessoas aposentadas
E, por outro lado, olhando o lado do aposentado, ele tem a contribuição da aposentadoria, a contribuição previdenciária ainda, e não terá mais o fundo de garantia. Que hoje o trabalhador aposentado recolhe, ele pode sacar esse fundo de garantia todo mês, né? Ele não tem mais essa restrição que tem o trabalhador. Isso, a cada mês que a empresa deposita, ele vai lá e saca os 8%, o percentual, e pode usufruir desse dinheiro. Não tendo essa contribuição mais, então o empregador não tem obrigação e o trabalhador também não terá esse FGTS ao final do contrato. Legal. Vamos fazer a pergunta aqui do Gilberto Freitas. Ele diz o seguinte: eu sou aposentado e minha esposa não recebe nenhum benefício do INSS nem do regime próprio. Hoje, em caso do meu falecimento, ela passaria a receber a pensão nos mesmos valores da minha aposentadoria. Eu estou imaginando que ele está no regime próprio, da média. Né? Não, mas no regime geral. Com a nova regra, como fica essa situação? Então, Gilberto, hoje a média é 100% do valor da sua aposentadoria, e no caso da pensão, ela será de 50% mais 10% a cada ano, a cada dependente. Então, por exemplo, no caso, se for só a sua esposa, então esse benefício será de 60% do valor aí da sua aposentadoria. Tá. A gente está recebendo também bastante pergunta de servidores públicos que querem saber o que muda no caso deles se essa reforma for aprovada. A Áurea, por exemplo, ela é servidora, tem 57 anos e 34 de contribuição, e ela quer saber se ela vai ser afetada. Eu vou seguir, daí você já me responde de todo mundo aqui. Ó, o Carlos Santos, ele quer se aposentar proporcionalmente aos 15 anos de contribuição no serviço público. Então, eu queria que você tentasse dar uma comentada na situação deles e falar o que muda para os servidores no caso da reforma passada, desse jeito que ela foi apresentada. Áurea, você já tem o direito a se aposentar. Eu imagino que você deve estar recebendo abono de permanência em serviço, porque, no caso da Áurea, veja só, ela tem 57 anos de idade e a idade mínima do regime próprio hoje é 55. E tem 34 de contribuição. E o tempo de contribuição mínimo do regime próprio é 30 anos. Então, eu imagino, para você, Áurea, que já completou todos os requisitos para aposentadoria pela regra hoje, não muda nada. Você pode requerer seu benefício. O que muda é o cálculo. O direito não muda. O que muda é o cálculo, porque a PEC traz a possibilidade de você ter a paridade e integralidade totais, se você ingressou no serviço público antes de 98, enfim, se você tiver 62 anos a mulher e 65, que é a regra permanente, 65. Eu acredito que na hora da aprovação do texto, isso seja alterado. Inicialmente, é isso. O Carlos, com 15 anos de contribuição, ele só consegue se aposentar no regime próprio por idade, porque hoje nós não temos um tempo mínimo de tempo, tem que ter 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo, mas não tem uma exigência de tempo para aposentar por idade, efetivamente. Aos 65 anos, com 15 de contribuição, você consegue se aposentar. Com a reforma, tem que ter 20 anos de serviço público, tem que ter mais tempo de contribuição. A idade do servidor público hoje é 50. Hoje, a transição do servidor público, ela é uma só, que é essa daqui. Hoje, o servidor público se aposenta com os pontos já, na verdade, em algumas situações, porque eles têm muitas regras de transição. A regra geral é 55 anos a mulher, 60 anos o homem, mais 30 anos de contribuição a mulher e 30 anos, 35 anos o homem, 30 anos a mulher. Com a regra de transição, começa também em 2019 com os pontos, 86, 96, e vai com a mesma regra do regime geral, 62 anos, e a mesma coisa, trabalhando os pontos na mesma regra de transição do regime geral. Então, a proposta, ela vem bem focada nessa questão da convergência dos regimes. A mesma regra do regime geral será praticamente ou bem parecida com a regra do regime próprio. Tem uma regra para quem já entrou há muito tempo no serviço público que vai se aposentar pelas... A gente tem, na verdade, o serviço público hoje tem mais de 6 regras de transição. Quem entrou antes de 98, quem entrou antes de 2003, quem entrou antes de 2005, 2000... Então, assim, tem várias regras de transição.
A regra geral é essa dos 50, porque vai depender muito de cada caso e de quando entrou no serviço público, né? Só que a regra de tempo é essa, 55 e 60 de idade mínima e 60 e 30 anos de contribuição e 35 no caso do homem. O que muda é a mulher vai de 55 para 62, então aumenta 7 anos a idade no caso da mulher. O homem, que hoje se exige 60 anos, vai para 65, igual às regras do regime geral. Isso para quem? Para todo mundo. Isso para todo servidor Só público. não vai entrar quem já completou todos os requisitos e já tem direito à aposentadoria pelas regras atuais. Tá legal. O Claudinei Souza diz que está há 10 meses de se aposentar e ele quer saber o que muda para ele. Claudinei, reza. Para não mudar nada. É 10 muito meses que nesse tempo não aprove nada, né? É que assim, 10 meses ele pode entrar naquela regra dos 2 anos, na regra de transição número 3, em que está a menos de 2 anos da aposentadoria. Então você pode se encaixar nesta regra e vai depender da sua idade, do seu tempo de contribuição, né? Qual vai ser o seu gap aí, qual vai ser o tempo que você vai precisar contribuir se por acaso você for atingido pela proposta. Não dá para a gente garantir que em 10 meses isso não seja aprovado. Então, se for aprovado e você não tiver completados os requisitos, aí realmente você vai ter que se adaptar a uma das regras aí de transição. E no caso dele, faltando apenas 10 meses, esse pedágio vai ser, se fosse aprovado agora, seria de no máximo 5 meses. Exatamente. Então, em vez de 10, ele trabalharia 15, não é nada... Nada absurdo, ele vai conseguir cumprir, só que vai ter o cálculo aí do fator previdenciário no valor da sua renda. Legal. A gente está recebendo bastante também mensagens de pessoas com deficiência, querendo saber o que muda para elas. O Flávio Jean tem uma deficiência física e ele quer saber como é que fica para ele. O Geiel Santos e o Cleober Oliveira também têm a mesma pergunta. Eu vou pegar aqui, porque a colinha, porque não dá para a gente decorar tudo, né, gente? São é que saiu hoje, faz algumas páginas, horas, né? Mas hoje, o deficiente, ele foi incluído como uma regra de proteção previdenciária há muito pouco tempo, em 2013. É uma aposentadoria que não tem idade mínima e aqui também eu não vi idade mínima para os deficientes na regra, na PEC 6, agora de 2019. Já não tinha na PEC 287. Só que existe uma diferença de tempo. Eu tinha uma aposentadoria por idade do deficiente, em que se exigia 15 anos na condição de deficiente, e aí não importaria se a deficiência era leve, moderada ou grave, e o segurado tinha que ter 60 anos de idade, no caso do homem, ou 55 anos de idade, no caso da mulher. A aposentadoria por tempo ou especial do deficiente tinha que ter... Tem uma diferença de homem e de mulher. Então, por exemplo, no caso do homem, enquanto eu tenho uma aposentadoria comum de 35 anos, no caso do deficiente leve, 33 anos. No caso do deficiente moderado, tinha que ter 29 anos. No caso do deficiente grave, 25 anos. Para a mulher deficiente, a deficiência grave, 20 anos de tempo, né, de contribuição. A deficiência moderada, 24 e a deficiência leve, 28 anos. Esses são os tempos de contribuição do deficiente pela regra atualmente vigente. A PEC traz 35 anos de tempo no caso da deficiência leve, então estende aí os 33 para 35, 25 da deficiência moderada e 20 anos da deficiência grave. E aqui não fala da questão da diferença de gênero, homem ou mulher. Então, pelo que eu pude apurar aqui, essa deficiência, esse grau de deficiência, esse tempo de deficiência aqui será homem ou mulher. E só fala de tempo de contribuição, aí não entra idade mínima. Não tem idade mínima e o interessante é que o deficiente, por exemplo, eu posso ter trabalhado 20 anos sem deficiência. Sofri um acidente ou fiquei doente,
adquirir uma deficiência, uma visão monocular, uma deficiência, uma poliomielite, enfim. E essa deficiência, a partir dos 21 anos de tempo de contribuição, eu passo a ter a deficiência. Então, eu tenho um tempo sem deficiência e um tempo com deficiência. A PEC traz os ajustes de tempo de contribuição desses casos em que eu tenho diferentes tempos com deficiência ou sem deficiência. Ou mesmo, por exemplo, eu posso ter uma deficiência leve e depois ela se agravou, foi para moderada. Então, eu tenho graus de deficiência diferenciados e, portanto, a PEC traz essa diferenciação, essa permissão de ajustes de tempo de contribuição em relação a isso. Legal. Pessoal, a gente sabe que é muita informação e está chegando muita pergunta. A gente ainda vai responder mais perguntas aqui, mas eu vou aproveitar para reforçar aqui que o G1 está com uma cobertura completa da reforma da Previdência, tem uma série de reportagens ali. A gente vai mostrar aqui no telão, aqui reúne os principais pontos da proposta. Né? Nessa reportagem, a gente vai dar uma explicação dos principais pontos em que essa reforma propõe mudança. Sim, sim. Então, a gente fala aí de idade mínima, das regras de transição, a gente fala aí do que é aposentadoria de professores, de servidor público, tá vendo? Mudança de cálculo no benefício, tá bastante completa. Em cada um desses trechinhos, se você clicar, você vai ver que cada um deles tem uma explicação ainda maior, está ligado para uma reportagem mais completa sobre cada um desses assuntos. Então, dá uma mexida lá, entra lá no site, dá uma lida, tem muita coisa, tem muita informação. Porque o texto, na verdade, ele tem um cunho bem jurídico, porque ele muda uma Constituição Federal, né? Então, ela tem uma linguagem muito técnica e quando você faz esse resumo e traduz isso é bem importante essa... Porque é o que todo mundo quer saber, o que é que muda para cada um, né? O que é que muda na nossa vida. Exatamente. Vamos lá, então, vamos voltar aqui para as perguntas, que a gente ainda tem mais algumas aqui para responder. Tem vários professores acompanhando nosso programa, querendo saber o que que muda para eles com essa reforma. O Washington, eu espero ter falado direito seu nome, pergunta se mudaram as regras para professor da educação básica. Mudou sim. Mudou sim. Na verdade... o professor, assim, a gente tem o professor que legal. A gente tem o professor do regime geral e tem o professor do regime próprio. O professor do regime próprio, ele já tinha uma idade mínima que era 50 anos a mulher e 55 o homem, tendo que ter 25 a mulher de tempo de magistério e 30 anos o homem de tempo efetivo de magistério. A regra muda, essa é a regra permanente, onde eu trago o tempo de contribuição de magistério da mulher de 25 para 30, para o homem não muda nada, porque já era 30 mesmo, e a idade mínima aí entre homem e mulher, numa igualdade de gênero, colocando os professores aí com 60 anos de idade como idade mínima. Também, claro, queria ser uma regra de transição, porque hoje o regime geral não tem uma idade mínima e ele tem a mesma regra do regime, ele tem a mesma regra das transições do regime comum, só que ele tem 5 pontos a menos. Então, por exemplo, enquanto o homem aposenta com 96 pontos, nessa regra eu tiro 5 pontos, então seria 91 pontos para o professor e 81 pontos para a professora, tendo que ter, então, uma idade mínima e adequada a esse tempo de contribuição, os 25 e mais os pontos para completar 81. Tem uma outra professora que escreveu para a gente também, a Fernanda Oliveira, ela tem 19 anos de magistério e 54 de idade. Ela quer saber como é que fica a situação dela. 19 de magistério, ela vai ter que completar a idade, na verdade, ela pode, daqui a 6 anos, ela completa 60 anos, só que daqui a 6 anos ela vai ter 25 de magistério, ela não alcança o tempo de 30 anos, ela vai ter que alcançar os 30 anos de magistério e vai ter que ter a idade mínima. Então, ela vai alcançar a idade mínima, mas não terá. Aí, ainda. No caso dela, a gente teria que fazer um cálculo, pegar o caso mesmo, na verdade, e traçar
o tempo que falta porque como eu tenho uma transição naquela, né, igual vocês colocaram aqui, uma transição, uma linha transitória, para ver se dá para ela se encaixar numa dessas linhas transitórias de modo que ela alcance o direito antes da regra permanente. Tá legal. A Janaína Freitas diz o seguinte, ela prefere não se aposentar pela Previdência e ficar com dinheiro para fazer uma Previdência privada. Ela pode? Olha só, Janaína, você até pode se você não exercer atividade remunerada, porque a lei hoje obriga você, nós pagamos Previdência não por opção, por obrigação, né? É um grande seguro social e nós, enquanto exercemos uma atividade remunerada, a lei nos obriga a fazer uma contribuição previdenciária. Acho que o caminho da Previdência complementar é um caminho que todo mundo vai acabar seguindo, porque a Previdência Pública, ela vai tem todas essas regras e ela vai acabar pagando para benefícios menores para as pessoas realmente mais desfavorecidas. Só que quando eu comparo um regime de previdência pública com o regime de previdência privada, o regime de previdência pública tem muito mais proteção do que a previdência privada. Por exemplo, a gente sempre pensa, aqui a gente está pensando hoje na aposentadoria, ok? Estamos falando de aposentadoria. Só que a previdência social, ela não é só aposentadoria. Ela também é auxílio-doença, ela também é salário-maternidade, ela também é acidente do trabalho, ela também é auxílio-reclusão. Eu tenho vários outros benefícios cobertos pela Previdência Social que não são cobertos, na maioria das vezes, pela Previdência privada. Acho que uma coisa não elimina a outra. Você precisa da Previdência Pública, porque exercemos uma atividade remunerada, e a opção de você ter uma Previdência privada, acho louvável, acho que você deve fazer aí um plano, enfim, e procurar saber informações sobre a Previdência complementar. Acho que uma coisa não tira a outra. Claro que se você tem a opção de não pagar a Previdência porque você não exerce uma atividade remunerada, você é dona de casa e vai optar por contribuir para a Previdência privada, somente não pagar para a pública. É uma opção sua, porque você não tem a obrigação legal de contribuir para a Previdência Social. Mas olhando os regimes de Previdência, acho que a Previdência Social, por todo esse contexto, ela é um grande responsável aí pela desigualdade, uma grande distribuição de renda, né? É importante. Ela é um grande distribuidor de renda, né? Ela é uma política de distribuição de renda bastante importante. Muito importante, né? Vamos continuar aqui. O Leonardo Campos, ele quer saber como vai funcionar a contribuição dos trabalhadores rurais. Leonardo, os rurais, na verdade, assim, mudou, mas não mudou tanto. Os trabalhadores rurais hoje se aposentam, a mulher se aposenta aos 55 anos de idade, o homem aos 60, desde que provem 15 anos de atividade no campo, né? No exercício de atividade rural no período antes do requerimento. A regra traz essa idade mínima, então, na verdade, o homem manteve a idade, porque o homem já é 60, manteve nos 60. A mulher, ela altera de 55 para 60 anos e o tempo de contribuição mínima, no caso da atividade rural, é de 20 anos. Passa a exigir também do trabalhador rural uma contribuição anual de R$ 600. Quem não atingir esta contribuição mínima anual poderá complementar a contribuição ou pagar sobre um salário mínimo até o mês de junho do ano seguinte. Então, existe aí uma exigência dessa contribuição, caso ele não pague, porque o segurado especial, ele paga sobre a comercialização da produção. Então, quando o pagamento dessa contribuição não atingir os R$ 600, então ele vai precisar fazer a complementação ou pagar sobre o salário mínimo. Essa é a mudança do trabalhador rural. O José Raposo,
pergunta, no caso de quem contratar uma empregada doméstica aposentada, vai ser obrigado ou não a recolher mensalmente o FGTS sobre o salário? Provavelmente não, José Raposo. Se contratar essa pessoa já aposentada, claro, não é que amanhã ninguém mais vai pagar fundo de garantia para empregado, não é nada disso. Isso vai demandar uma regulamentação, né? Isso não está valendo ainda. Mas ela entra na mesma regra geral de fundo de garantia. Imagino que todos os empregados e as domésticas que têm o FGTS, e é interessante porque a empregada doméstica acabou de conquistar o direito ao FGTS agora em 2015, e a aposentada pode não ter mais essa contribuição aí do fundo de garantia, se por acaso tiver aposentada. É interessante lembrar que essa isenção de pagamento desses 40% de recolhimento desse fundo de garantia mensal, a ideia do governo é desonerar as empresas para aumentar a contratação de pessoas. Então, se você tem uma empregada doméstica, contrata uma segunda com esse dinheiro. E outra, você pode até contratar, estimula a contratação da pessoa aposentada. Sim. Né? Você acaba estimulando, só que é louvável do ponto de vista do empregador. Eu adoraria contratar uma empregada aposentada para eu não ter essa despesa. Por outro lado, olhando o lado do empregado, o fundo de garantia para ele é um plus, que ao final da contratação, ele pega aquele dinheiro, ele compra um negocinho para ele, um carrinho, dá entrada no terreno. Então, para o empregado, o fundo de garantia é importante. Mas você que contrata um empregado pode pegar esse dinheiro que pagaria em fundo de garantia e investir no próprio empregado. E aumentar o salário desse funcionário. Sem dúvida. Em vez de pagar para o fundo de garantia, paga diretamente ao empregado. Legal, vamos lá. O Vanderlei Júnior diz o seguinte: o que muda na aposentadoria dos policiais militares com a nova regra? Vanderlei, legal sua pergunta. Na verdade, não muda quase nada, porque a única exigência que muda com a questão do policial é 55 anos de idade, que hoje o policial não tem. Então, nossa, tá muito bom isso, que legal. Mas aqui a gente está falando dos civis, não dos militares, né? Não, os militares não entram nessa reforma. Os militares ainda não entraram nessa reforma, nada muda para eles. Aqui são os policiais civis e a PEC também incluiu os agentes penitenciários e socioeducativos. Então, nós temos hoje uma idade mínima de 55 anos que não existe para os policiais. Aqui a contribuição, a mesma coisa, de 15 anos tempo de contribuição, com 20 anos de exercício nas funções estritamente de policial. Aqui também a mulher com 15 anos de exercício estritamente policial, tendo que ter um total de 25 de contribuição para a mulher e 30 anos para o homem. E no caso dos agentes penitenciários e socioeducativos, também tem que ter 20 anos a mulher e 20 anos o homem de efetivo exercício da atividade penitenciária, né? Então é bastante interessante. Para os militares, o governo ficou de apresentar uma nova proposta em 30 dias, Isso, Então, porque na verdade os militares, eles não têm uma previdência, eles seguem uma regra administrativa. Eles têm regras diferenciadas de contribuição, não tem contribuição específica como nós temos aqui do que a gente está falando de regime geral e regime próprio. Os militares têm toda uma regra diferenciada. Então, houve um consenso aí de apresentar uma proposta dos militares separada da proposta da Previdência. Legal. Vamos falar aqui a pergunta do Marcos Roberto. Teve uns dias atrás um boato de que o governo também podia descontar essas novas alíquotas dos salários dos aposentados. Isso procede? Os aposentados do regime geral não têm desconto de contribuição previdenciária da aposentadoria, só se eles contribuírem como empregados, né? Ou como empresários, enfim. O regime próprio paga 11% da contribuição previdenciária. Então, existe essa possibilidade de aumentar a alíquota. Inclusive, a PEC traz eu achei até interessante, porque ela traz uma alíquota diferenciada, conforme a faixa salarial. Então, se eu tenho faixas salariais diferentes, eu terei diferentes percentuais aí de contribuição
que vai variar do regime próprio de 7,5% até 11,68%, quando é até o teto do regime geral, que é 5.839. E tem uma outra alíquota, que é a proposta tanto do regime geral quanto do regime próprio, há uma unificação das alíquotas. Hoje, o regime geral, o regime próprio, paga até 11%. E aqui há conforme a faixa salarial, uma variação de 7,5% até 16,79%. Então vai depender muito do valor do salário e aí a contribuição previdenciária desse aposentado. Adriane, obrigada. A gente ainda tem muita pergunta, dava para falar sobre isso mais um dia inteiro, mas a gente tem que colocar, né, um limite aqui, senão a gente vai para sempre. Então, o programa está chegando no fim. Eu agradeço muito a participação de todo mundo que mandou pergunta aqui e muito a presença da Adriane. Adriane, você queria dar uma palavra final, algum último comentário que você gostaria de fazer? Eu quero agradecer e parabenizar pela iniciativa. É um tema muito difícil, é um tema muito complexo, tem muitas dúvidas, todo mundo tem dúvida, porque a reforma da Previdência vai atingir todas as pessoas, né? Todos os brasileiros, então é importante que estudem, que procurem verificar qual é o seu caso, para ver qual vai se encaixar, e não se preocupem, porque ainda não é o texto definitivo. Aqueles que têm direito adquirido, isso é importante que se esclareça. Não precisa ir amanhã na Previdência, dar entrada na aposentadoria, porque já completou os requisitos, e se não der entrada, não vai ter direito ao benefício. O direito não é conferido pela data do requerimento ou do protocolo. Se você completou os requisitos, não precisa correr. Em qualquer momento que você for requerer o benefício, ele estará garantido, é direito adquirido. Não se preocupe. Ele fica valendo pela regra em vigor no momento em que você completou os requisitos. Legal. Tá? Bom, para você que ainda tem dúvidas, eu te convido a visitar a página do G1, que a gente tem lá mais um monte de respostas para muitas perguntas. A gente tem a cobertura completa da Previdência. Obrigada, boa noite e até uma próxima.